E aí, pessoal, aqui é Bruno Leite, eu sou líder de RevOps na Market for Edu e for RevOps, e nós estamos começando agora o nosso primeiro RevCast, podcast focado em estratégias, problemas e tudo que a gente pode ajudar as pessoas em Revenue Operation, ou RevOps. Aqui comigo, nós temos Gabi. Gabi, se presente. Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Gabriela Cardoso, eu sou líder estratégica aqui também na ForRevOps. Nosso objetivo, só complementando o que o Bruno está trazendo, é mostrar para vocês informações diárias para aqueles que ainda não estão familiarizados com o conceito, né? Esse conceito que está sendo super revolucionário, e ajudar a entender um pouquinho mais sobre como implementar algumas estratégias de RevOps na sua empresa, ou enfim, com a tua equipe. Aqui você vai saber um pouquinho de tudo sobre esse mundo e essas estratégias novas que estão chegando no mercado. Mas, se você não sabe o que é RevOps, vamos começar, então, falando sobre o que é. O Revenue Operation é uma forma mais holística, uma forma mais geral de ver todo o seu processo de vendas, de marketing e de processos, onde todas as etapas da sua empresa, todos os setores estão focados em apenas uma coisa, que é o revenue, ou seja, gerar receita. Então, toda vez que você estiver tendo estratégias de marketing, estratégias de vendas, estratégias de processos e procedimentos, vai ser focado em trazer mais receita. Isso dá uma margem para que você possa trabalhar não somente métricas de vaidade ou métricas que não chegam em lugar nenhum, ou para trabalhar sem métricas, que tem gente que não trabalha com métrica nenhuma. Então, baseado nisso, a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos, alguns problemas recorrentes nas empresas e como a gente pode ajudar vocês aí com as informações da nossa vivência no processo. Show, Bruno. Eu acho que é importante também falar que o RevOps, ele integra as equipes, né? Tanto a equipe de vendas, quanto a equipe de marketing, quanto a equipe de success client. Então, é um momento de ter uma integração onde todo mundo trabalha em conjunto e isso ajuda a melhorar a receita da empresa, ajuda a melhorar a forma como o marketing é feito e o processo de vendas também, porque é tudo um complementando o outro, né, Bruno? E isso ajuda bastante o dia a dia da empresa. Exatamente. O ponto de vista colaborativo, ele é muito importante quando você tem uma abordagem de RevOps, porque coisas que acontecem frequentemente, principalmente quando a gente se trata do mundo atual, onde tudo é muito terceirizado, e equipes diferentes, até dentro da própria empresa, são bem segmentadas e divididas, nós temos a briga entre esses setores, principalmente marketing e vendas. Às vezes a venda vem a partir de uma agência que traz esses leads, né, esses prospects que podem comprar alguma coisa do seu negócio, mas a venda não converte. E aí você não consegue gerar receita. O pessoal da venda vai dizer que é culpa do marketing, que não manda ninguém, que é o perfil ideal para fazer a compra. O pessoal do marketing vai se defender dizendo que o povo da venda é que não sabe vender. Então, quando você adota uma postura de receita e de atitudes e proposições que gerem mais receita no final, e para isso você precisa ter ferramentas bem calibradas, ter um plano de mensuração, para poder olhar todo o processo, você consegue ver o seguinte, que esses setores, eles não vão estar mais brigando, porque a meta do marketing não vai ser mais gerar leads, nem contatos, a meta das vendas não vai ser aprovar ou desaprovar uma venda. Os dois vão estar juntos em questão de gerar mais receita, ou seja, mais candidatos aptos a comprar o seu produto. Isso significa que o cliente também ele recebe um atendimento mais personalizado também, né, Bruno? É uma experiência melhor até para o cliente, né? Porque consiste em integrar as duas principais áreas, vamos dizer assim, do movimento de entrega do produto ou do serviço para o cliente, né? Exatamente, porque até os insights do pessoal de marketing e de vendas, eles têm que ser compartilhados entre as outras pessoas que estão dentro do processo. Seja no processo que chega lá de matéria-prima, digamos, por exemplo, a gente pode ter um problema de que existem matérias-primas que, quando chega no cliente, a qualidade não é boa. Logo depois que você faz essa venda. O que acontece? Isso vai gerar um problema na venda, que os vendedores não vão conseguir vender, porque tem esse caso ruim. Sim. E isso também é uma tarefa para o marketing, para fazer, de repente, uma propaganda, que a propaganda promete uma coisa e não entrega. Quando você tem uma expectativa de um cliente e você não entrega essa expectativa, é a pior coisa que pode acontecer. Então, a comunicação, eu acho que é isso que Gabi pode até falar com a gente, a importância da comunicação clara entre os setores inteiros da empresa para elevar o status do RevOps dentro da empresa. Sim, e acho que o mais importante de tudo isso é a gente realmente pensar
na satisfação do cliente, né? A gente melhora todo o processo de vendas, processo de marketing, o processo de entrega. Isso melhora também para a empresa, porque todo o processo do RevOps, ele é feito dentro de automações. Então, a gente automatiza grandes comunicações, envio de disparos de e-mail, grandes fluxos de comunicação, grandes fluxos de entrega, de vendas, e a parte da automatização melhora também não só o dia a dia da empresa, mas também a entrega, né, do que a gente tem para o cliente. E aí, Bruno, já pensando aqui um pouquinho no que a gente estava conversando, a HubSpot é uma das grandes fundadoras, vamos chamar assim, né, de quem iniciou mesmo o processo do RevOps, assim, no mundo todo, né? Isso desde lá de trás, o HubSpot vem fazendo a integração das equipes dele, né, de sales, a equipe de marketing, e vem trazendo, assim, vem mostrando para a gente, inclusive pela ForRevOps ser a gente é uma grande parceira da HubSpot, a gente já vem se familiarizando um pouco com esse processo do Revenops aqui dentro, né? Exatamente, porque em outros programas, em outras CRM, você consegue ver o relacionamento do cliente dentro da empresa mesmo, né? O relacionamento de comunicação com o cliente. Porém, a HubSpot CRM, ela consegue trazer todas as pontas. Ela consegue trazer o marketing, trazer a nutrição daquele contato, até a pipeline de negócio, se gerou um negócio ou não, até a venda, e ainda tem o feedback de pesquisa no final. Tudo isso integrado num lugar só. Por que isso é importante? Porque as empresas, em geral, elas vão ter entre 9 e 12 sistemas diferentes. Então, fica difícil você replicar os dados num dashboard, né, num painel, você juntar tudo isso num painel só. Como é que você faz isso? Mesmo dentro de uma empresa que tem um sistema de BI muito robusto, fica difícil, você tem que ter uma pessoa que tenha uma lógica do BI para poder trabalhar, que tenha um servidor, o pessoal de informática, e a HubSpot CRM é uma das soluções, não é a solução máxima, podemos dizer assim, não é a única solução, mas é uma das soluções que conseguem condensar vários sistemas em um só, desde postagens em rede social, até captação de leads em mídia, até a finalização do processo e pagamento dentro da própria plataforma da CRM, da HubSpot. Agora, a pergunta que não quer calar, né, Bruno? O porquê que hoje as empresas estão preocupadas, ou se você ainda não está preocupado, quem está assistindo a gente ainda não está preocupada, e começar a se familiarizar e trazer para a cultura da empresa tudo que a gente está falando aqui do RevOps, eu acho que é o momento da gente tentar justificar e explicar para o pessoal por que é tão importante as empresas começarem a aderir a isso, principalmente para a parte financeira, Bruno. Eu acho que as empresas que não aderiram, elas já têm um erro estrutural básico, tá? Que é a base do RevOps, que é medir as coisas, a métrica das coisas. Então, talvez você só saiba o quanto você esteja perdendo, ou você acha que você não está perdendo nada, porque você não está mensurando nada. Você não sabe, dentro do seu produto, o quanto é que vale um custo de marketing, o quanto vai de custo de funcionário, o quanto vai de insumos, o quanto vai de cada parte do seu processo, você não está metrificando. E isso é o passo 1 do RevOps. Você tem que saber o que você quer enxergar, porque você não pode querer, quando você vai olhar para trás e tentar ver o que foi feito, puxar planilha de Excel, puxar relatório de sistema de emissão de nota, é muito mais complicado. Visibilidade dos dados, né? Vamos chamar assim, visibilidade de tudo que a gente tem. Exatamente. E atribuir na sua empresa tanto uma regra clara de comunicação quanto uma alfabetização em dados, para todos falarem dados do mesmo jeito, de saber que o valor que a gente tem para mídia, todo mundo na empresa vai saber o que estamos falando de mídia paga, ou de mídia online, ou de conteúdo, e quanto aquilo ali vai importar no produto final. Então, a gente vai ter muito claramente, por exemplo, qual o custo de você trazer um cliente vindo do Facebook. E aí você vai tendo esse custo, que você está medido, você vai pegar o total da sua receita daquele cliente e vai medir e fazer essa proporção. Para sistemas SaaS, né, sistemas que são 100% na internet, o ideal é entre 3 e 4 vezes. Mas por quê? Porque é um sistema que ele funciona de forma escalável, tá? Mas quando a gente vai de outros sistemas que precisam de insumos, que você tem um custo fixo da empresa, um custo variável no material, você com certeza vai ter proporções diferentes. Então, atingir essa proporção ideal é o que vai balizar quanto que você vai gastar nas outras estratégias, seja de marketing, seja em venda, você pode errar até em questão de
o quanto o seu vendedor vai ganhar por venda, né? A questão de comissão. Isso pode estar mal dimensionado. Só que você só vai conseguir enxergar o RevOps, e talvez você não enxergue o RevOps, o benefício do RevOps, porque você não está medindo nada. E assim, é importante a gente falar de receita, porque a empresa, ela se sustenta em cima disso, né? É a base do sustento da empresa para tudo que a gente vai fazer. E acho que, se eu não me engano, Bruno, a Adobe, ela teve 14% de aumento na receita dela, né? E assim, eu estou trazendo esse dado aqui. Ela usou as estratégias de RevOps para melhorar a experiência, né, do cliente e aumentar a receita dela no final. E eles integraram sistemas de venda e marketing também, e aí conseguiram melhorar a qualidade do lead. E muita gente não tem essa noção de que essa estratégia de RevOps, ela realmente melhora e qualifica o lead, né? Então, você não entrega aquela reclamação toda que a gente tem, tanto da equipe de vendas quanto da equipe de marketing, que a equipe de marketing, principalmente a mídia, ela gera uma quantidade de leads grande, seja por campanhas, né, online, ou seja por disparos de alguma automação de comunicação, mas a equipe de vendas, ela costuma achar aquele lead desqualificado, ou vice-versa, né? É importante a gente ressaltar que, com todo esse processo de RevOps funcionando dentro da tua empresa, a taxa da tua receita com certeza vai melhorar, mas para isso existem alguns passos, né, Bruno, que a gente tem que seguir dentro da empresa para começar a transformar, porque RevOps também é uma cultura. Exatamente, porque a partir do momento que você coloca a cultura de RevOps dentro da sua empresa, você torna uma língua comum entre todos os seus setores, né? Não vai estar um falando inglês, o outro grego, o outro latim. Quando você está falando em receita, você sabe que o cara lá do marketing, ele vai se importar menos na quantidade de leads que ele vai trazer, porque ele pode simplesmente botar um target de campanha extremamente amplo e não converter nada. Ele vai falar a mesma língua de venda do cara que está vendendo com o cara da produção. Então, principalmente, essa mentalidade de todos falarem a mesma língua e todos estarem num propósito só, é o que traz o sucesso do RevOps. Ou seja, saber o que vai medir, ter isso medido bem, automático, e que todos estejam comunicando bem. Essa parte da automação, ela é super importante, né? Porque como a automação, ela pode melhorar nos processos de venda, né? No conceito do RevOps hoje. A gente fala muito de automação, mas assim, automatizar como, né? Como que isso de fato pode melhorar? Então, não só os processos de integração que a gente tem, que isso precisam ser de fato melhorados e 100% integrados, mas a comunicação com o cliente, né, Bruno? A parte de vendas, como integrar e deixar 100% automatizado a parte de vendas quando a gente fala da cultura RevOps. Exatamente. E assim, agora caminhando para uma reta final, eu queria contar até um caso que já aconteceu com um cliente, que o cliente ele tinha uma mentalidade fixada em produção de leads, né? Então, para agradar esse cliente, nós poderíamos investir em campanhas com leads mais baratos, né? Que trouxessem mais cadastros para a página. Porém, esses cadastros, eles não se convertiam em vendas, né? Então, o que foi preciso fazer? Nós já temos a mentalidade do RevOps dentro da gente, de trazer quem está mais dentro do funil, ou seja, a gente vai usar todos os dados que a gente tem de quem já vendeu ou de quem chegou perto de comprar e utilizar isso para trazer mais leads. Isso pode acarretar de trazer leads e cadastros mais caros. Mas por quê? Porque eles são mais qualificados. Por que eles são mais qualificados? Porque nós tivemos o feedback da venda. E o cliente, ele tinha dificuldade em sair da corrida dos ratos, né, da rodinha do hamster, de que era gerar lead, gerar lead, gerar lead. Quando a gente mostrou que nós estávamos falando uma língua só, que é a língua da receita, ele disse assim, a gente está conseguindo trazer uma taxa de proporção melhor entre o que a gente está gastando, apesar de trazer menos leads e contatos, leads mais caros, mas isso está se convertendo em receita, é muito melhor você trazer um lead de R$10 e converter em uma venda de 100, do que você trazer 10 leads de R$1 e não converter em venda nenhuma. E essa mentalidade, ela é complexa, né? Não é fácil de você começar a implementar isso no início, né? Mas você tem que... É aquilo, é o conceito de você trazer os dados muito consistentes e mostrar o porquê que aquilo ali está funcionando. Essa é a mentalidade, é o porquê da gente estar implementando e ter o RevOps
tão rodando tão ativamente, né? Então, só para a gente finalizar, Bruno, que eu acho que esse é o primeiro de vários bate-papos que nós vamos ter. Inclusive, assim, acho que é muito legal. A gente vai trazer gente muito legal também para conversar com vocês, para trazer muita novidade do mercado atual do ReVops. Eu acho que mais do que tudo, Bruno, principalmente você que é meu parceiro aqui dentro nesse podcast, é a gente deixar claro para o pessoal que o ReVops, ele chegou e está na hora de você implementar isso na sua empresa. Não tem para onde fugir mais. Então, a partir de agora, pense em melhorar a eficiência, a entrega do teu serviço, do teu produto para o teu cliente. Isso é um dos pontos principais do ReVops. Melhorar e deixar tudo automatizado, né? Colocar suas equipes trabalhando em conjunto, elas conversando. Isso também é super importante. E claro, está sempre se atualizando do mercado, de tudo que a gente está trazendo aqui para você também. E mais uma coisa, Bruno, eu acho que é importante a gente deixar claro para o pessoal que ReVops é, sim, parte de uma cultura, e tem sim que ser aderida, e é algo que está chegando para ficar, e quem não aderiu ao ReVops vai ficar para trás. Exatamente, e não tem tamanho para aderir o ReVops, porque às vezes a gente está falando com pessoas, a gente tem vários casos, né? Tem o caso do dono de empresa, principalmente pequena e microempresa, que ele está a par de todo o processo, porém ele não mede. E nós temos também o pessoal que trabalha numa empresa maior, que tem uma fração do processo, mas não enxerga o resto. Então vocês têm que trocar informações. Quem está no pedacinho tem que compartilhar suas informações e saber dos outros, e quem está em cima vendo todas as informações tem que saber que o que as pessoas falam é a mesma língua para poder chegar até ele. Então é isso que a gente tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica aí até a próxima. Gente. Tchau, tchau. Bye, bye.